crianças, a paz do Senhor! Hoje chegamos ao encerramento do nosso trimestre e como foi legal esse trimestre, né? Aprendemos tantas coisas boas, aprendemos sobre a família e como é especial aprender sobre a família, né? Chega, deu um apertinho no coração em saber que estamos dando um tchauzinho para esse trimestre. Mas antes de iniciarmos com a nossa última lição, que é a lição de número 13, vamos agora fazer o nosso momento de oração, o nosso momento de agradecimento ao Papai do Céu. Então, vamos fechar os nossos olhinhos, curvar as nossas cabeças e vamos orar junto com a tia. Papai do Céu, nós te agradecemos por estarmos aqui em tua presença. Te pedimos para que nos ajude a aprender mais e mais da tua palavra. Abençoa a nossa mamãe, o nosso papai, os nossos coleguinhas. Abençoa a tia, que irá nos ensinar hoje. Desde já, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças! Então, agora vamos começar com a nossa lição, né? Então, hoje a nossa lição é falando sobre a família do pastor Timóteo. Olha só. Essa é a nossa última lição, a lição de número 13. Muito bem, a lição de número 13 é falando sobre a família do pastor Timóteo. Mas agora vamos ler a nossa leitura da palavra de Deus, né? Como nós fazemos sempre, vamos hoje ler com a tia a nossa leitura da palavra, que é assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim do dia da vida não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Muito bem, crianças. Vamos ler de novo junto com a tia mais uma vez. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Muito bem, crianças. Então, como a nossa lição é falando sobre a família do pastor Timóteo, nós hoje vamos conhecer a história do menino chamado Timóteo. Então, crianças, a história do menino chamado Timóteo é que ele era uma criança muito amada pela sua mamãe e pela sua avó, que criava ele, né? Então, por ele ser muito amado pela avó e pela sua mamãe, ele era uma criança muito feliz. Olha como ele era feliz. Estão vendo? Ele era uma criança muito feliz. Ele gostava muito da sua avó. Ele era uma criança muito amada. E por ele ser muito amado por elas, ela ensinava a ele o caminho que ele deveria andar. Então, crianças, qual é o caminho que a criança deve andar? Ah, tia, eu não sei qual é o caminho que a criança deve andar. O caminho que a criança deve andar é qual? É
seguir a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus. E como é que a gente faz isso, tia? É vindo à igreja, é orando, é buscando a Deus, é aprendendo mais sobre a Bíblia. Então, isso é a gente andar no caminho que devemos andar. Então, por ele ser uma criança, assim como vocês, e a sua avó e a sua mamãe amavam muito a ele, então ela ensinava a ele a amar mais ao Senhor Jesus. Ele ensinava a ele a gostar mais de ler a Bíblia, a conhecer as histórias que nós aprendemos hoje. Então, ela contava para ele todas as nossas aquelas histórias, todas as nossas histórias que nós contamos aqui na IBD. Ele também aprendia, agora ele aprendia com a sua mamãe e com a sua vovó. Então ela contava para ele as histórias que nós conhecemos hoje, a história sobre Davi que venceu o gigante Golias. Ela contava para ele essa historinha. E quando ela sentava para contar essa historinha para o menino Timóteo, ele ficava, olha, quietinho ouvindo. Ele era uma criança que gostava muito de correr, de pular, de brincar, mas quando ela parava e sentava para contar a historinha para o menino Timóteo, ele ficava quietinho, ouvindo a sua mamãe e a sua vovó falar para ele as histórias da Bíblia. E antigamente não era como hoje, né, que nós temos a Bíblia bonita, né, com capa, ilustrada, cheia de figurinhas, de desenho. Antigamente não, criança. Antigamente não era com a Bíblia. Antigamente se usava um rolo, tá vendo só como era? Ela ensinava, era com um rolo. Então, era assim, ó. Ela abria o rolo e aí começava, né, a ensinar para eles como era que estava lá escrito na palavra de Deus, porque antigamente não tinha a Bíblia como nós temos hoje, né? Uma Bíblia de capa dura, toda bonitinha, toda ilustrada, não. Eles usavam um pergaminho, desse jeitinho aqui, ó. Isso aqui era onde estava escrito as histórias da Bíblia. Então, criança, o menino Timóteo, ele foi crescendo e foi aprendendo com a sua vovó e a sua mamãe sobre as histórias da Bíblia. E o que aconteceu com ele? Ele não deixava para lá, ele não parava para deixar suas avós lá sozinha, não. Ele escutava e o que acontecia? Ele guardou a palavra de Deus no seu coraçãozinho. E aí ele foi crescendo e foi guardando a palavra de Deus em seu coração. E o que aconteceu com esse menino Timóteo, crianças? Que vocês me dizem? Ele se tornou um pastor. Isso mesmo, criança. Ele se tornou um pastor porque ele começou a guardar em seu coração tudo que ele aprendeu com a sua vovó e a sua mamãe. E daí ele começou a ensinar às outras pessoas tudo que ele aprendeu. Tá vendo, criança? Tudo que vocês aprendem aqui na IBD, aqui na escola dominical, um dia vocês também têm que passar para os seus coleguinhas, tem que ensinar aos seus coleguinhas, tem que ensinar na escola, tem que ensinar o seu vizinho, tem que ensinar para os seus amiguinhos o que aconteceu, o que tem na Bíblia. Assim como vocês aprendem, Timóteo também aprendeu. Aprendeu sobre a história de Raabe, o que Raabe fez pelo povo de Deus. Ele aprendeu isso, aprendeu sobre a libertação do povo de Deus, da escravidão do Egito. Ele aprendeu isso também. Assim como vocês aprenderam, Timóteo também aprendeu. Então, criança, ele se tornou o quê? Ele se tornou um pastor. Muito bem. E quando ele se tornou um pastor, ele fez o quê? Ele pregava para aquela multidão. E ele contava o quê? As histórias que ele aprendeu com a sua mamãe e com a sua vovó. Então, criança, é o que nós devemos fazer hoje. Nós devemos seguir esse caminho de Timóteo, né? E qual é o caminho que Timóteo seguiu? O caminho que precisamos seguir. Qual é esse caminho que precisamos seguir igual Timóteo? É lendo a Bíblia, é orando, é buscando ao Senhor,
é vindo para a igreja, é vir para a escola dominical. Ah, tia, mas eu não sei ler a Bíblia, eu não tenho uma mamãe, eu não tenho uma vovó para me ensinar, eu não tenho ninguém que possa me ensinar, tia. Ah, não tem, então a tia vai te ajudar. Vem para a escola dominical, vem para o culto e aí a tia vai tirar todas as suas dúvidas. A tia vai abrir a Bíblia com você e vai dizer, olha, aqui a história que está falando é sobre isso. Então você tira todas as suas dúvidas com a tia. Não tem desculpa de você não querer ler a Bíblia porque você não sabe ler. Ah, não sei ler. Então vem para a EBD, pergunta a tia e tira todas as suas dúvidas de todas as histórias que você quiser saber sobre a Bíblia. Porque a Bíblia, criança, a palavra de Deus, a casa do Senhor, ela é o melhor caminho que nós devemos andar. Assim como Timóteo cresceu na palavra do Senhor, com a sua avó, com a sua mamãe ensinando, nós também devemos crescer assim como Timóteo, se tornar o quê? Um homem de Deus, se tornar uma criança de Deus, assim como Timóteo se tornou. Então, criança, não devemos deixar de seguir a palavra do Senhor. E é o que Timóteo fez. Timóteo, ele cresceu na palavra do Senhor. E o que foi que ele se tornou? Se tornou um pastor, criança. Então, crianças, não deixem de seguir ao Senhor. Não deixem de ouvir a palavra do Senhor. Não deixem de querer aprender, de ser curioso, de querer ouvir mais e mais quando a tia estiver ensinando. Aprenda cada dia mais sobre a palavra do Senhor, que esse é o melhor caminho que nós devemos andar. Então, criança, nós encerramos hoje a nossa última lição do nosso trimestre. Um trimestre que foi tão abençoado, né? Então, para nós encerrarmos, vamos fazer aquele momento de oração, agradecendo ao Papai do Céu por tudo que Ele fez por nós durante todo esse trimestre. Então, criança, vamos aí no seu cantinho, fechar os nossos olhinhos mais uma vez, curvar a nossa cabecinha e agradecermos a Deus por esse momento tão maravilhoso que nós estivemos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Papai do céu, nós te agradecemos por este momento tão maravilhoso. Te agradecemos por esta última lição. Que nós possamos andar em teus caminhos, aprendendo da tua palavra, guardando a tua palavra em nosso coração. Te pedimos para nos guardar, para nos proteger de todo mal. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças.